Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN e telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. O quanto a busca pelo corpo perfeito pode afetar a minha saúde mental? Comigo para conversar a respeito desse assunto, a psicóloga Bárbara Maria Barbosa Silva. Seja bem-vinda mais uma vez, Bárbara. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. É uma honra estar aqui conversando contigo, um prazer, e falar de um tema tão necessário como esse. Com certeza, principalmente em tempos de redes sociais em que temos influências, né? Temos pessoas assim que se tornam nossas referências em diversos aspectos, inclusive nessa área da dieta, da alimentação, da estética, da aparência. Querendo ou não, nós somos ainda muito preocupados com isso e com a opinião, né, externa. Eu tenho aqui, Bárbara, inclusive recomendado por ti, um texto, né, um artigo da revista da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que fala assim: transtornos alimentares, aspectos culturais e intervenção, em TCC, que é? Explica. Terapia cognitivo-comportamental. A queridinha do Faz Sentido. A queridinha do Faz Sentido. Os transtornos alimentares podem ser caracterizados por perturbações comportamentais relacionadas aos hábitos alimentares. Geralmente envolve uma preocupação excessiva com a imagem corporal, gerando comportamentos como ingestão reduzida de alimentos, uso de laxantes e diuréticos ou provocação de vômitos logo após o consumo de alimentos. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, fazem parte do grupo de transtornos alimentares, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo e evitativo, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Aponta-se o aumento da incidência desses transtornos, tendo quase dobrado o número de casos nas últimas 2 décadas. Muito embora também existam as hipóteses de que a ampla divulgação do assunto tenha facilitado o diagnóstico preciso ou de que, na verdade, os números sejam subestimados, uma vez que muitos indivíduos apenas procuram ajuda profissional quando o seu quadro está grave. Enquanto a gente estava elaborando esse assunto, o programa de hoje, Bárbara, que inclusive hoje a Fabiana Sparrenberger não está conosco, que é a apresentadora oficial do programa. Estou aqui tentando substituí-la, né? Uma missão árdua, porque ela é a carinha desse programa, ela é a identidade, a essência do Faz Sentido. Sim. Mas estou aqui com essa missão, né? Delegada aqui por ela. E enquanto eu montava o roteiro, Bárbara, e a gente ia conversando, eu pensava, será que nós não teríamos que ter convidado um nutricionista para estar aqui com a gente? Bem interessante, bem interessante. Até porque o tratamento, ele é multiprofissional. A gente não pode pensar no tratamento para transtorno alimentar somente com o psicólogo. Então, geralmente é um transtorno que é tratado pelo psicólogo, pelo psiquiatra e pelo nutricionista. Mesmo assim, é bem importante que hoje a gente traga a tua visão, né? A gente possa focar, não impede que de uma próxima vez a gente também converse com o nutricionista junto, mas que o nosso foco seja esse, sabe? O quanto a saúde mental pode ser afetada pela alimentação. Isso é muito recorrente, principalmente no consultório, no teu dia a dia. Sim. Até porque quando a gente pensa nas causas dos transtornos alimentares, as causas dos transtornos alimentares está diretamente relacionado com as questões da saúde mental. Então, o fato da gente se alimentar, ele tem um primeiro motivo, que é o motivo nutricional, mas o segundo motivo do alimento, ele já é psicológico, que é o motivo da satisfação. Então, nós sentimos muito prazer ao comer. E o alimento, ele é um motivo de alegria para a maior parte das pessoas e também de sofrimento, quando a gente está falando aqui de transtornos alimentares. E acontece também, Bárbara, assim, falando bem de uma maneira não técnica, tá? Bem jornalisticamente aqui, perguntando Sim. por curiosidade mesmo. Sim. A gente sempre ouve assim, a pessoa está triste, daí ela come doce. Ela está triste, ela desconta na alimentação. E algumas pessoas, porque estão felizes, também descontam na alimentação. Isso mais do que nunca vem também afirmar isso que a gente está conversando hoje, né? Que está muito ligado à maneira que a gente se alimenta com o nosso estado emocional, o nosso humor. Sim.
A alteração de humor, ela está também diretamente relacionada aos transtornos alimentares. Tanto é que o maior índice de comorbidade com transtorno alimentar são os transtornos de humor. Então, a alteração dele vai levar ao transtorno alimentar ou uma coisa também anterior à outra, né? Mas é uma comorbidade muito comum da gente ver, a pessoa ter as duas coisas. Porque, pensando um pouco nessa questão que a gente está falando aqui do transtorno alimentar, enquanto causa, enquanto efeito psicológico, o transtorno alimentar, ele tem causas que são causas muito psicológicas. Ele está muito relacionado à autoestima. E a autoestima vai se relacionar a um conceito de beleza, muitas vezes, e que vai se relacionar com o que a gente tem discutido sobre as redes sociais. Porque comer, assim, comi uma barra de chocolate em meia hora, então sou compulsiva. Então a gente tem essa visão de que se a gente come muito ou come rápido, a gente já tem um transtorno alimentar, e não é bem essa o critério diagnóstico. Para a gente pensar em transtorno alimentar, tem que ter duas grandes questões, assim, uma distorção da imagem corporal e uma preocupação muito grande com o ganho de peso. Então, esses dois marcadores, eles são muito presentes nos transtornos alimentares. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, pensando no que tu leu ali do manual diagnóstico, é sobre o que é essa definição dentro desse manual. Então, há uns anos atrás, a gente tinha nos manuais um pouco mais antigos a ideia de que o transtorno alimentar ele era um transtorno da infância e adolescência, como quem só pudesse ter eram crianças e adolescentes. E se viu que não, que os transtornos alimentares eles também estão presentes na vida adulta, apesar de que a maior parte deles se desenvolvem durante a adolescência. Então, nesses manuais que nós temos hoje vigente, que é o DSM-5, só para citar qual que é o nome dele, esse manual nós já temos uma independência dessa ideia de que seja um transtorno exclusivo da infância e adolescência. Então, é um transtorno alimentar que atinge muitas faixas etárias. E em termos de transtornos mais comuns, então nós temos a anorexia, a bulimia e a compulsão. São os três mais comuns. E é bem importante a gente pontuar, Bárbara, a diferença entre eles. Eu ia te perguntar primeiro, eu não sei até onde a gente pode usar a palavra lá popular, né? Vício. Sim. Tá? Até onde, qual é o limite de se alimentar, porque gosta de determinado alimento, de que precisa se alimentar. Eu não sei, eu acho que nem todo mundo se alimenta, acho que a minoria se alimenta cuidando, isso é saudável, isso é importante, isso é bom. Era para ser assim, muitas pessoas fazem isso. Mas também, como tu mesmo falou, a gente come porque gosta de comer algo, né? Porque gosta de uma determinada alimentação. E a gente acaba fazendo algumas sabotagens. De manhã só toma o café preto, como se diz, e o chimarrão. Não como nada de manhã, não tomo café da manhã, mas daí desconta no almoço, e aí vai, né? Aí fica a bagunça total. Mas quando que comer se torna um vício? Essa é a palavra popular que eu queria usar. Antes a gente falar das diferenças ali da bulimia, anorexia e a compulsão. Talvez já esteja aqui, mas quando comer se torna vício. Quando é doença, né? Quando a gente já vai falar de transtorno. Bem importante, uma coisa que a gente pode observar para poder fazer essa distinção. O jeito que eu me relaciono com a comida, ele é transtornado ou não? Uma coisa que a gente pode prestar atenção é o tempo que a gente gasta. Quanto de tempo que eu gasto pensando em comida, me relacionando com a comida, preparando a comida, como que eu fico pensando quando eu vou comer, como eu vou comer, quanto eu vou comer. Então, essas frequências, elas são marcadores bem importantes, porque se eu penso isso a maior parte do meu dia, ou se eu já encerro uma refeição, já planejando como é que vai ser essa próxima refeição, e quando isso altera também as minhas relações. Isso também é um outro critério importante. Por exemplo, o fato de eu me relacionar com a comida faz com que eu altere a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu vou nos eventos ou como eu me coloco socialmente.
Então, esses são critérios bem importantes e que servem de alerta para a população geral e para as pessoas abrirem aí um asterisco na sua vida para pensar sobre se tem ou não esse diagnóstico. E é tão importante parar para falar sobre isso, porque a gente vai ligando os pontos, o quanto isso é sério. Tanto é que as pessoas se agendam já com foco no o que vamos comer, né? Já agendam os seus principais, as comemorações, mais do que um passeio, mais do que curtir um momento, mais do que aproveitar um ambiente, uma paisagem. O foco geralmente, principalmente para nós aqui no sul, por ser mais frio, talvez tenha alguma ligação ou não, o foco já está na comida, o que nós vamos comer em qualquer situação. Já simboliza, né? Quanto a nossa mente está ligada nisso. E a comida, ela, se a gente for olhar desde as civilizações muito antigas, por pensar desde da Grécia, né, pensando lá até essas influências mais históricas, o alimento ele já aparece como uma comemoração. Então, é interessante que ele esteja nos momentos sociais, porque ele tem esse peso de ser um instrumento para ser comemorado. Então, a gente não deve abandoná-lo nas comemorações ou deixar de usar dele como uma forma de compartilhar momentos bons com as pessoas. O problema não é o alimento em si. Mas quando o foco fica nele. Isso, como eu me relaciono com ele. A pergunta sempre é essa. Não tanto o alimento, mas como eu estou estabelecendo a minha relação com o alimento. Essa é a pergunta. E eu já estou super me enxergando nesse assunto. Estou fazendo uma terapia aqui, gente. Estou me aproveitando da Bárbara, assim, descaradamente, pensando, meu Deus, eu marco tudo pensando o que vai ter, né? De lanche, o que vai ter para comer. Até uma viagem, né? Você marca uma viagem daqui a 300 quilômetros, já passa em algum lugar pensando no lanche. E como mudar isso, Bárbara? Como mudar, assim, para que o foco das nossas comemorações e até mesmo dos nossos medos e dos desafios não seja a comida como compulsão? Pensando nesse exemplo que tu está dando de uma viagem, por exemplo, é interessante a gente pensar a questão da viagem e planejar qual restaurante vai ir, olhar antes ali nos aplicativos quais são os mais bem avaliados e colocar na rota. Então, isso não é um problema em si. E, inclusive, faz parte, porque tem lugares que tu viaja, que são lugares turísticos e que os maiores pontos turísticos são os restaurantes. Vamos pensar aqui, né, a Serra Gaúcha. Sim, então, não tem como. São viagens com esse foco e não vai ter problema que tem esse foco. Dá para viajar tranquilo, pensar no que vai comer, pensar nos lugares que vai frequentar. Isso por si não é uma patologia. Inserir no roteiro da viagem um restaurante X, Y, não tem problema nenhum. A questão é quando a vida gira em torno disso. Então, e quando isso muitas vezes começa a ser um círculo vicioso. Então, por exemplo, se a gente for pensar o aspecto da própria bulimia, que tem a questão do comer compulsivo e depois, na sequência, um aspecto purgatório ou compensatório. Ou se a gente for pensar na anorexia, que é o fato de não se alimentar, realmente não comer. É a maior característica. Então, se a gente for pensar em termos de transtorno, a gente não está falando desse cenário, porque a gente não está falando desse aspecto mais saudável, que é ir no restaurante, frequentar um restaurante da sua preferência. Então, isso por si não vai ser o foco do tratamento psicológico nos transtornos alimentares. Mas sim quando o que a pessoa faz com relação à comida é um transtorno para as relações sociais, para a vida profissional dela, para as relações íntimas, afetivas. Quando essa pessoa, inclusive, desenvolve problemas de saúde. Se a gente for pensar, a própria anorexia é a maior causa de morte nos transtornos mentais.
10% das pessoas com esse diagnóstico morrem. Então, é um índice muito alarmante. Então, a gente está falando aqui de um aspecto de relação com a doença completamente, com a comida, completamente doente. Mas é isso aí, esse assunto vai ficar um pouco mais sério, um pouco ainda mais profundo, a gente entendendo bem esse tipo de compulsão no próximo bloco. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Hoje no Faz Sentido, nosso assunto é transtorno alimentar, a busca pelo corpo perfeito, a compulsão alimentar e a saúde mental. A Bárbara estava nos explicando quanto a relação com a alimentação pode ser um benefício, pode ser saudável ou não, e ela me deu um dado muito importante aqui, que 10% da causa-morte de saúde mental é relacionada à anorexia. 10% das anoréxicas, elas acabam falecendo. Isso aí. E é um número alto, gente. É um número alto, é algo que a gente precisa pensar, e de repente você me diz assim, mas eu não tenho nenhum transtorno alimentar, mas você conhece alguém que tem, já acompanhou uma pessoa e essa pessoa precisa de ajuda, e o nosso foco aqui é direcioná-la a ficar atenta cada vez mais a este assunto. Nós vamos às redes sociais, Bárbara, aqui no Instagram do Diário, e lançamos algumas perguntas, cerca de 200 pessoas nos responderam nos últimos dias aqui. E uma dessas perguntas é: você já fez alguma dieta milagrosa? Apenas 20% fez dieta milagrosa. Que povo comportado, né?
De 177 participações, 80% não fez dieta milagrosa. Gente, eu já fiz até a dieta da lua. Tem dieta das frutas, acho que é a campeã das dietas, né? Dieta do limão, dieta do abacaxi, dieta do mamão, tem dieta acho que de todas as frutas praticamente. Praticamente, mas eu lembro na minha juventude, assim, faz tempo, né? Tinha a dieta da lua, que conforme a lua comia, nem sei direito, de tanto que eu nem sei como é que eu fazia o negócio, mas eu fazia. Mas, assim, essa questão das pessoas tentarem dietas milagrosas, o que é uma dieta milagrosa? É uma dieta que a pessoa não vai conseguir ter um tratamento. Ela não vai ir pensando num aspecto de transtorno mental. No aspecto aí nutricional, claro que uma nutricionista responderia bem melhor do que eu, mas a ideia da pessoa não conseguir desenvolver um comportamento alimentar adequado. Então, o que as nutricionistas geralmente fazem? Elas reeducam os pacientes. Então, o paciente ele tem uma reeducação alimentar e as dietas milagrosas elas não ajudam nisso, porque o grande problema dessas dietas é o longo prazo. É a pessoa conseguir manter aquele comportamento por muito tempo. Mas sabe que eu estava pensando sobre esses dados, porque a outra vez que eu participei do programa também teve dados bem felizes, assim. Assim, todo mundo comportado. E eu fiquei pensando que daqui um pouco as pessoas que nos assistem aqui no Faz Sentido e que respondem às enquetes são pessoas que já estão mais sensíveis para o tema da saúde mental. Então, daqui um pouco sejam pessoas que façam alguma terapia, algum tratamento. Então, já são pessoas que estão um pouco mais conscientes. Isso é ótimo. Pensando um pouco nisso esses dias. Isso é ótimo, embora eu tenha as minhas desconfianças aqui, tá, Bárbara? Porque a gente fez um programa, acho que o Fê lembra, Fê aqui da técnica, está aqui com a gente, sobre o trânsito. Você é comportado no trânsito? 90% é comportado. Você já se irritou no trânsito? Nunca. Então assim, né? Tem uns anjos aí. Todo mundo é bom motorista. E aqui também só 20% já tentou uma dieta milagrosa. Eu falei que dieta da lua, gente, mas é que eu não quero também ser antiética aqui e dar nomes para tantas outras que tem aí. Mas a Bárbara aqui sendo bastante otimista, dizendo que as pessoas já estão cuidando da saúde mental, já estão procurando aconselhamento, os nossos telespectadores. Exato. Quanto a isso. Mas na rede social, Bárbara, aqui entre nós, tem bastante apelação nesse sentido. Sim. Assim, tu acha que a rede social é um pouco culpada por essa loucura dessas dietas, assim, que quando a gente não quer fazer com o nutricionista, a gente quer fazer um negócio de hoje para amanhã. Isso, tem um casamento daqui a 2 semanas, tem que entrar no vestido. Bem isso. Tu acha que a rede social tem um pouco de culpa? Sim. Porque o que acontece, Luísa? A dieta por si, ela já é um gatilho. Muitas pessoas, elas não tinham um transtorno mental como um transtorno alimentar e o fato de fazer uma dieta serve como gatilho para desenvolver um transtorno alimentar. Então, isso já é um dado bem alarmante quando a gente pensa nessas dietas milagrosas. E as redes sociais, os estudos que a gente lê sobre os transtornos alimentares e eles tentam pensar na sociedade quais são as causas sociais dos transtornos alimentares, a rede social aparece despontando. Então, hoje, né, no nosso mundo, como as coisas estão organizadas, das maiores causas de transtornos alimentares são as redes sociais. E tem uma faixa etária mais suscetível a isso? Sim, adolescentes. Adolescentes, imagina. Jovens. Então, tem o TikTok, tem o Instagram, o Twitter. Então, são redes sociais que têm um apelo muito grande e elas também, eu falo elas porque a maior parte dos transtornos alimentares é um público feminino. Então, isso é uma realidade, eu não tenho o que dizer. Então, por exemplo, só para tu ter uma ideia da proporção, a cada 1 homem que tem transtorno alimentar, vão ter 20 mulheres com transtorno alimentar. Então, é 1 para 20, é muito diferença. E até porque a mulher é mais cobrada quanto a isso. Infelizmente, embora, né, tantas mudanças aí, tantas conquistas, e não é que ela é cobrada pelo sexo oposto, né? Ela é cobrada até mesmo
por ela e pelas amigas, por outras mulheres, pelas colegas. Aí entra a questão da comparação. E uma ideia de formação de autoconceito, e dentro dessa formação entra o aspecto da beleza. E a beleza, ela é uma construção social. Então, o que era bonito há 70 anos atrás, o que é bonito hoje, o que era bonito há 20 anos. Então, esse aspecto da beleza, ela muda com o tempo. Então, a sociedade determina pra gente o que é ser bonito. E a gente absorve essa construção. E a rede social é uma forma de disseminar isso. Na rede social, a gente acaba tendo um acesso a o que é o mais bonito socialmente, o que é mais bem visto socialmente. Então, por isso que acaba sendo uma grande influência. Bárbara, estar de bem com a alimentação e com o próprio corpo, a gente vai voltar nas enquetes aqui, mas isso afeta a saúde mental? Tem Sim. a ver? Está relacionado? Sim, tá Ou uma relacionado. coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como a gente disse? Não, tá muito relacionado, porque dentro dos transtornos alimentares, que a gente está conversando aqui hoje, as causas dos transtornos alimentares entra esse aspecto da autoestima. Então, é quase que unanimidade nas pessoas que têm transtorno alimentar ter essa autoestima que está prejudicada. Então, uma outra questão que é bem comum de traço de pessoas com transtorno alimentar é o perfeccionismo. Então, são pessoas que se cobram muito, são pessoas muito rígidas. E o perfeccionismo é algo impossível de ser atingido, é impossível ser perfeito. Só que a pessoa que tem a distorção do pensamento voltada para o perfeccionismo, ela fica buscando isso. E aí, como não é atingido, vem as restrições, as dietas, essa busca por algo que é regido aí socialmente. E tem algo aqui também, Bárbara, que não é só a dieta, né? Às vezes, alguns procedimentos cirúrgicos e nada contra, né? Não é isso que eu estou dizendo. Aquilo que tu falou, quando tudo tem um limite, um controle, não é doença. Mas quando não tem limite, né? A ponto de, como a gente já ouvia falar, não sei se agora ocorre muito, mas ocorria alguns anos atrás, a pessoa tirar uma costela, né? Para que tivesse um pouco mais de cintura, já que aquilo que ela não conseguiu na academia, não conseguiu na dieta, vai lá e tira uma costela. Gente, isso é real. Não estou falando aqui de coisas de filme só, não, é real. E essa busca, assim, desenfreada por alcançar uma perfeição que não tem. E acaba gerando problemas maiores e problemas maiores. Outra questão, outra pergunta que nós fizemos aos nossos internautas, aos seguidores do Instagram do Diário: a maioria das pessoas está insatisfeita com o corpo, mito ou verdade? E aqui, né, 87% dos nossos participantes admitiram que é verdade. A maioria não está satisfeita com o corpo. E esse é um dado que é a luzinha vermelha. Porque o que acontece com a questão do corpo? Vem esse aspecto do que a gente tem enquanto... o que a gente almeja de resultado. Então, quando tu conversa com uma paciente que tem transtorno alimentar, e uma das coisas que eu faço para paciente que tem transtorno alimentar é: me traz fotos de pessoas que tu quer ter aquele corpo, que tu almeja ter aquele corpo. E muitas vezes as fotos que vêm são fotos de pessoas com algum transtorno alimentar. Então, pensando na anorexia, as fotos que vêm são pessoas com anorexia. São pessoas que têm esse corpo extremamente magro. Então, a questão da insatisfação, ela está muito relacionada com um critério um pouco subjetivo. O que é satisfação, então, com um corpo que é saudável e possível dentro de um aspecto de saúde, e até que ponto está se almejando um corpo que não é saudável, um corpo que vai estar relacionado a algum transtorno alimentar.
E eu também queria te perguntar, Bárbara, qual é o impacto da palavra, até da palavra, né? Só a palavra restrição, tá? Para a saúde mental. Você está vivendo de determinado jeito, se alimentando, tem uma rotina, tem uma alimentação ali que não é a ideal, ou talvez precisaria apenas de alguns ajustes, mas você decide passar por esse processo da restrição. Só isso já causa um impacto na nossa rotina. Tu diz a questão de fazer dietas restritivas? A palavra restrição. Estou abrindo mão. Estou deixando estou cortando de vez. Sim. O radicalismo, pronto. Isso, tá. Sim, porque o que a gente pensa, assim, né? O radicalismo, muitas vezes, ele está relacionado ao que a gente está conversando aqui hoje. Então, pegando ali a diferença entre os transtornos. A anorexia é um radicalismo, porque nesse transtorno a pessoa, ela deixa de se alimentar, ela deixa de comer. Tanto que a gente vai pensar lá nos critérios diagnósticos, o DSM nos fala de um MC 17, agora não sei 17 ou 17,5, mas é baixíssimo. Então, imagina um ser humano com MC desses. Se a gente for falar aí da bulimia, tem um comportamento igual ao da compulsão alimentar. A bulimia e a compulsão, eles são comportamentos em que a pessoa come muito, qualquer coisa, em pouco tempo. E a gente tem uma ideia que a pessoa ela vai comer uma coisa gostosa, saborosa, algo que ela gosta. Não, tem relatos de pacientes com compulsão alimentar que comem um pacote de bolacha velha, bolacha que mofou. Isso não é por prazer do alimento. Exatamente, é a compulsão. A compulsão. É o comportamento compulsivo, então a gente ouve esses relatos. Qual que é a diferença, então? Porque na bulimia, após o episódio de compulsão, vai ter o episódio purgativo ou compensatório. Qual que é a diferença? O purgativo é quando a pessoa tenta tirar por qualquer orifício do corpo, né? Então, ela vai tomar laxante, ela vai provocar vômito. Então, ela tenta retirar esse alimento de dentro do corpo. E a compensação, a gente já vai pensar em atividade física excessiva. Então, vai lá no rodízio de pizza, sai do rodízio de pizza e vai correr não sei quantos quilômetros, como se aquilo fizesse uma compensação. Então, essa é a diferença da compulsão para a bulimia. Na compulsão não tem esse episódio depois. Pessoa com compulsão vem a culpa, o ressentimento, a mágoa, a tristeza. Então, a pessoa, ela fica arrependida de ter comido tudo que ela comeu. Remorso, né? O remorso. A diferença do remorso para a questão de mudança de mentalidade é essa. O remorso joga a culpa em cima, a pessoa fica depressiva, entristecida, mas ela continua fazendo. Porque a causa, ela é uma causa que depende de uma mudança de aspectos da personalidade, de aspectos dos pensamentos. São estruturas cognitivas que estão distorcidas. Então, uma questão que é bem comum falando nisso é aquele pensamento do tudo ou nada no transtorno alimentar. Então já que eu comi essa bolacha que eu não podia, agora eu vou comer o pacote inteiro. Então, já que hoje é sábado e eu vou ir mesmo no aniversário... Eu mereço. Essa é uma crença permissiva que a gente usa muito. Eu mereço, ou justificar. Hoje pode. Ou, hoje foi um dia feliz, então vamos comemorar. Ou, hoje foi um dia triste. Esse assunto é o que está aqui para a gente conversar no próximo bloco, as armadilhas do dia feliz. Para a gente encerrar esse bloco, eu vou comentar aqui com vocês. As redes sociais influenciam a busca pelo corpo perfeito? 66% dos nossos internautas disseram com certeza, 7% apenas disseram não tanto, nem tanto, e para alguns, 27% disseram assim, para alguns sim, as redes sociais influenciam. Ou seja, a maioria admite que lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Twitter tem, né, uma vozinha dizendo, pode ficar igual essa aí, por que tu não tá igual? Faz alguma coisa, tem que mudar. Mas vamos falar mais sobre isso então já no próximo bloco. Estamos apresentando Faz Sentido.
Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Estamos de volta com o Faz Sentido, falando sobre dietas milagrosas e saúde mental. Qual é o limite? Bárbara, e aí? Vai chegar o final do ano daqui a pouco? Daqui a pouco, né? Até agosto passou rápido, a gente já pisca e chega o final do ano. Já está aqui, né, nos últimos meses do ano. E aí o pessoal já está até pensando nas festas de Natal, de Ano Novo. Ou então, antes disso, vou viajar, vou para Serra Gaúcha, como tu disse, vou para Gramado. O que acontece? A gente se permite exagerar. Qual é a ligação, assim, como evitar? Eu sei que no final a gente vai recomendar que as pessoas procurem um nutri antes do perigo, né? Uhum. Mas, assim, como evitar esses gatilhos, que é uma palavra que está na moda, não sei se eu estou usando a palavra certa. Esses gatilhos do eu mereço, hoje pode. Já que eu comi um pedacinho de chocolate, vou comer todo.
Essas crenças que a gente chama na TCC de crenças permissivas, que são aquelas crenças que nos autorizam a fazer as coisas. Então, pensar no final do ano ou nas viagens, elas são crenças que nos autorizam a ter um comportamento que no dia a dia a gente não tem. A gente usa ela para muitas coisas, inclusive para o transtorno alimentar. Mas, de novo, acho que é interessante a gente ressaltar esse aspecto que a gente comentou, né, Luísa, do que é o limite da saúde e quando que a gente começa a se preocupar com isso. Porque a gente pode usar o Natal, enfim, o Ano Novo como um aspecto comemorativo, um aspecto da questão da comida, mas o problema do transtorno alimentar é que essas distorções, ela está presente na estrutura de pensamento desse paciente. Então, a pessoa, ela vai ter essas crenças o tempo inteiro, e ela vai ter essas distorções o tempo todo. Então, pensando num aspecto até do tratamento, uma das principais intervenções que a gente vai fazer é mudar essa estrutura de pensamento. Ajudar o paciente a identificar essas distorções que ele faz e ajudar ele a ter um pensamento mais adaptativo. Então, aquela velha questão de trazer racionalidade para o que eu pensei. Vou ir para o aniversário, então vou enfiar o pé na jaca, vou comer tudo, beber tudo. Mas é aquela velha perguntinha, eu preciso disso? Por que eu estou fazendo isso? Como toda compulsão, né? Como tu falou. Outras, né? Pensar em outras compulsões, por compra, a própria questão da dependência química, e aí a gente já poderia, né, ampliar para outras dependências. Enquanto eu te escutava, eu pensava nesse tempo que o pessoal ficou no isolamento social e também trabalhando em home office. Eu tenho alguns amigos que me disseram, compartilharam comigo o problema do excesso de peso que ganharam neste tempo, trabalhando em casa, de 10 quilos a 20 quilos, né? Enquanto eu escutava, eu lembrava de amigos que me disseram, olha, eu aumentei 20 quilos durante a pandemia, durante o home office. Por que isso acontece? A pessoa está trabalhando, ela está em casa, tudo bem, ela está mais perto. Exatamente isso. Da comida, mas... É isso. Como evitar esses gatilhos também? Porque a proximidade do problema. E esse é a grande dificuldade do tratamento com os transtornos alimentares. Porque se a pessoa está tendo lá um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, ela termina o relacionamento, ela se afasta do fator causador de problema para ela. A pessoa que ela está tendo alguma outra forma de compulsão por compras. Vai lá, quebra os cartões de crédito, elege alguém como um tutor do dinheiro, que tudo que vai fazer, isso já são técnicas que a gente usa no tratamento. Já elege alguém para pedir dinheiro para tudo que vai fazer, para ter alguém que gerencie mesmo esse dinheiro. Mas, e no transtorno alimentar, como é que a gente vai isolar a pessoa da comida? Então, por isso é tão difícil o tratamento do transtorno alimentar, porque não tem como tu afastar completamente uma pessoa da comida, não existe. Então, uma das coisas que a gente pede no tratamento é que a pessoa selecione o que ela tem dentro de casa. Então, não comprar alimentos que ela não pode consumir naquele momento da vida. Ou, se mora junto com outra pessoa, pedir para essa outra pessoa esconder esses alimentos para sair mesmo do campo de visão. E na pandemia, o que aconteceu? Nós estivemos na cara do problema. Então, trabalhando em casa, 5 passos da cozinha, tudo ali. A gente também teve uma outra coisa que a gente faz no tratamento de transtorno alimentar, não estocar comida. Se vai comprar, tem pacientes que eu já ouvi relato e que, infelizmente, precisou fazer isso por um tempo, mas ir no mercado e comprar uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. Por quê? Porque não ter um estoque, né? Porque ela não tem controle. Porque não tem controle. E vem em contrapartida do outro extremo, né? As pessoas que têm estoque de leite condensado. Eu estou falando de leite condensado aqui porque
tem outros vilões, né? Porque eu lembrei desse agora, tem pessoas que chegam a ter aquela caixinha aberta na geladeira com a colherinha dentro já, né? Isso eu não faço, eu faço outras coisas aí. Não, é uma coisa muito distante. Não, bem distante, eu só ouvi falar. Ouvi boatos. Mas o estoque do chocolatinho, da bolacha lá nas gavetas, esse aí eu vou cuidar, não vou mais deixar, nem tu, né, Fê? nem o Fernando. Tu tem estoque de bolachinha em casa escondido, Fernando? Ele tá fazendo uma cara ali de quem tem. E para as crianças. Mas a gente tá falando daquelas pessoas que têm o leite condensado, a caixinha aberta na geladeira com a colherinha dentro já. Uhum. Ou só um furinho. Assim, só um furinho, bota um pouquinho ali se enganando, né? Mas é isso que tu falou, mas se a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela vai lá e acaba com um pacote de bolacha já velha e não tem, ela vai ter que realmente comprar só uma fatia de queijo, só uma fatia de presunto, um pãozinho pequeno, se ela quer conseguir vencer. Todo dia. Então, por isso que a pandemia trouxe esse aumento dos transtornos alimentares. E esse teu comentário é verdadeiro. A gente pega aí os transtornos alimentares os transtornos mentais que mais cresceram durante a pandemia. O que aparece? Transtorno alimentar, dependência química, e aí também os transtornos de humor, enfim, outros, mas é uma evidência científica. E se não fosse uma compulsão, se não fosse um problema que realmente relacionado à saúde mental, a gente não tinha tanto desencadeamento de diabetes e outras doenças voltadas a uma alimentação descontrolada. Bem importante, e aí de novo vamos ressaltar o aspecto do multiprofissional. O quanto o tratamento dos transtornos alimentares ele precisa ser por muitos profissionais. Ele não é um tratamento só de um profissional. Não é só o psicólogo, não é só o nutri, não é só o médico. É toda uma equipe trabalhando junto para dar conta de abarcar todas essas esferas, porque aí surgem as comorbidades. Pessoal, vamos admitir quantos de nós já saiu da nutricionista com a dieta pronta, escritinha, até passou no mercado, comprou a dieta, colou lá na porta da geladeira, fez 3 dias e desistiu. Por quê? Porque não fez o acompanhamento também psicológico. O quanto isso é importante, porque você vai olhar para aquilo e vai ter um dia que você vai acordar e pensar: será que eu tenho que passar por isso? Será que vale a pena? Será que vale a pena acordar, ir na academia, fazer caminhada? Eu posso ficar aqui, lendo um livro, assistindo um filme? Falando de mim já, né? Eu venho aqui admitir todos os pecados, gente. Eu só venho nesse programa para passar vergonha. A Fábia, quando vem, ela é exemplo, né? Ela é exemplo de quem faz exercício físico, de quem cuida da saúde mental, de quem faz terapia. Eu sou exemplo de quem faz tudo errado. Ai, Luiz. Mas sabe que isso que tu ela fala... já identificou, por isso que ela tá rindo. Pois é, não, e a gente tava conversando aqui também antes, né, de começar a gravação, daí eu tava me lembrando que a gente tava falando. Mas sabe que eu tava pensando, te ouvindo agora, nesse aspecto, o quanto que a gente pensa sobre o tratamento como algo rápido também. Então, eu vou lá, vou fazer uma dieta de 30 dias e resolvido. Ou vou lá no psicólogo 4, 5 vezes e resolvido. E se a gente pensar que esses transtornos, eles têm causas aí, que são causas desde a infância, como resolver algo que está na vida da pessoa há 20, 30, 40 anos em 30 dias? Então, a gente fala realmente de tempo de tratamento, de tempo de intervenção, e para manter a motivação ao longo do tratamento, também é importante que se tenham outros acompanhamentos justamente para ajudar o paciente a passar por todo esse tempo aí que vai ser necessário de tratamento, né? Vamos voltar um pouquinho então para a nossa enquete. A insatisfação com peso pode afetar a saúde mental? 90% do nosso público disse que sim, que é verdade. A insatisfação com peso afeta a nossa saúde mental. Cortar ou acrescentar alimentos por conta pode causar transtorno de humor? 80% respondeu óbvio e 5% disse nada a ver. Meu humor não está relacionado ao que eu me alimento. A gente é também o que a gente come. Sim. E isso tem os alimentos aí que os nutricionistas
tão bem nos orientam, o quanto que, dependendo do alimento, vai alterar. A ingestão do açúcar altera tal coisa, a ingestão maior ou menor de carboidrato aumenta isso, diminui aquilo. Então, a gente tem esses aspectos mentais. Essa pergunta anterior ali da insatisfação com o peso, como saúde mental, vem aqui outra questão que a gente pensa na causa do transtorno mental, mesmo do que é o transtorno alimentar. Então, o que está relacionado aí com o transtorno alimentar? Pessoas que geralmente tiveram pais muito rígidos. Então, pessoas que geralmente já vêm de lares em que ela foi muito cobrada, com diversos desempenhos, inclusive com desempenho com peso. E um outro dado é que geralmente quem tem um transtorno alimentar tem alguém na família com algum transtorno alimentar ou com obesidade, porque esse é uma outra diferenciação importante. As pessoas acham que a obesidade é um transtorno alimentar e não é. A obesidade, pode ser que um paciente com obesidade tenha um transtorno alimentar, mas não são todos. A relação mais comum é a compulsão. Então, 40%, 50% das pessoas com obesidade têm compulsão alimentar, mas não é 100%. Fazer a dieta das celebridades. 14% respondeu que não custa tentar. 76%, felizmente, Bárbara, disse não, né? Não. E 10% admite aqui que já fez várias dietas das celebridades. Mudar padrões alimentares pode contribuir com a saúde mental? Sim, a gente é o que a gente come, 84%. A maioria respondeu isso. E a última pergunta é, vale tudo pelo corpo perfeito? Comenta pra gente as respostas aí, Bárbara. Não custa tentar, 6%. Corpo perfeito não existe, 43%. E saúde em primeiro lugar, 51%. Tá bem misturado, né? E é interessante essa resposta, corpo perfeito não existe. E eu acrescentaria uma pergunta a essa resposta. Perfeito para quem? Perfeito aos olhos de quem? Porque a perfeição, ela é uma palavra subjetiva. Então, ela vai depender do que eu vivi enquanto história de vida e quais são os atravessamentos aí sociais também que eu passei para poder ter essa definição. Queria fazer só uma ressalva ali na questão da dieta das celebridades. Tu viu só, 76% disseram não, né? Então, a maior parte das pessoas que responderam não fazem dieta das celebridades. Temos duas hipóteses aí. As pessoas que responderam não têm transtorno alimentar, ou então as pessoas que responderam estão aí um pouco mais conscientes da questão da influência das redes sociais. Que é um bom sinal também. Bárbara, estamos então no final do nosso Faz Sentido de hoje, passa muito rápido. Nossa, voa. E eu preciso que tu diga então o que fazer. Sim. O que fazer? O que fazer para as Luísas da vida, que pensam assim, mas será que eu tenho realmente que cortar o chocolate e fazer a caminhada? Tem, né? Aí vem a questão do tudo ou nada, que é também uma distorção cognitiva. Não tem que cortar, mas a ideia sempre é a ideia da adaptação. Adaptação, a ideia é essa, é nem, como diz o ditado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, o quanto que se relacionar de forma moderada com qualquer alimento é o aspecto de maior equilíbrio. Então, quando a gente tem esse comer tudo, ou então faz a restrição alimentar, não come nada, corta os alimentos. Então, isso está relacionado a transtorno alimentar. Comer demais, comer muito, ou restringir, não come aquilo, cortou, nunca mais. Então, esses aspectos estão relacionados ao que a gente pode chamar de transtorno. E o que fazer? Onde procurar ajuda? Tratamento. E tratamento multiprofissionais. Multiprofissionais. Nutri, psicólogo, investigação médica. Às vezes o auxílio das medicações psiquiátricas também se faz necessário nesses casos. Muitas vezes, dependendo do grau de comprometimento, tem a internação hospitalar, que infelizmente se faz necessário em alguns casos.
Então, procurar ajuda, porque na TCC nós temos aí diversas técnicas que a gente vai usar, que são técnicas mais comportamentais, de ajudar o paciente a ter um controle dos comportamentos mais compulsivos e restritivos, técnicas mais cognitivas, que vai ajudar o paciente a alterar a sua estrutura do pensamento, então identificar essas distorções, identificar essas crenças permissivas que a gente falou aqui hoje e alterar isso, e também identificar os aspectos emocionais, essas causas emocionais que estão aí por trás dos transtornos. Ou seja, parar de fugir, se cuidar e evitar os gatilhos. Gente, eu fiz uma terapia aqui, adorei, amei, espero que vocês tenham aproveitado também. Depois comentem com a gente o quanto você conseguiu colocar em prática tudo que a gente conversou aqui com a Bárbara no Faz Sentido de hoje. Bárbara, eu quero te agradecer por mais uma participação. Luísa, muito obrigada pelos convites, é muito bom vir aqui, passa voando o tempo. Passa muito rápido. É, muito bom. E o Faz Sentido, então, fica por aqui e nós voltamos no domingo que vem. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.